Primeiro, gratidão pelo convite de mais uma vez estar aqui com todos vocês. Gente, é muito bom vir aqui. A casa é lotada. São raras as casas que a gente visita e que são assim, lotadas, não só de encarnados, mas de irmãozinhos desencarnados. Então a gente realmente percebe a necessidade e mais a importância desse trabalho maravilhoso dessa casa de amor. Então, gratidão pela oportunidade de trabalho, pelo carinho com que a gente é recebido sempre que chega aqui. E então hoje eu faço o convite para refletirmos um pouquinho sobre a mensagem que está escrita no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a gente vai refletir sobre os itens 8, 9 e 10, que tem como tema "Não vades ter com gentios". E esse tema ele é curioso porque às vezes a gente parece que o evangelho está tão longe da gente, né? Que aquilo tudo que Jesus viveu, experienciou e que foi escrita pelas mãos dos seus discípulos e dos seguidores que dali em diante continuaram a disseminar a Boa Nova. Quando a gente lê o item 8, às vezes a gente não traz para a nossa realidade. Então a proposta deste capítulo e desses itens é fazer uma reflexão e trazer aos dias atuais o que essa mensagem de Jesus quis dizer e o que nós estamos fazendo com ela. Então vamos lá, eu vou ler para ser literal e depois a gente vai para esse debate. Então Jesus enviou os seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Está escrito em Mateus, capítulo 10, versículos de 5 a 7. E trazendo para o Espiritismo, primeiro a gente olha para esse ensinamento, para esse comando, né, de Jesus para seus apóstolos. Como será que eles receberam isso? Será que a gente se coloca no lugar deles para entender o que Jesus queria dizer com isso, com essa palavra, com essa orientação? Será como eles receberam e será o que eles pensaram, o que eles sentiram com essa missão? E muitas vezes, na nossa jornada terrena, a gente recebe várias missões e vários desafios. E como é que nós recebemos esses desafios? Como é que nós sentimos isso? E como é que nós vamos para a vida com esse aprendizado? Então, vamos situar essa orientação que Jesus deu aos discípulos, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, dentro daquilo que a gente recebe muitas vezes uma missão, algum trabalho, algum chamado, e às vezes até desafios, como nós reagimos. E aí eu faço essa pequena reflexão, então vamos pensar um pouquinho. Cada um aqui já está em sintonia com a sua vivência, com a sua experiência. Pode até fechar os olhos nesse momento e sentir aquela última experiência, aquele último chamado que a gente recebeu, aquele desafio que bateu a nossa porta. Sinta esse desafio.
acolha Ele. Como eu reagi? Quais foram as escolhas que eu realizei? Que caminho eu escolhi seguir? E aí, entrando nesse universo íntimo de cada um, nós avançamos no seguinte sentido. Aquela época, viviam-se conflitos de povos, bem sabemos. Do que valeria Jesus orientar os seus apóstolos sem este cuidado, vamos chamar assim, para aquele povo que não estava em sintonia com aqueles ensinamentos do povo judeu? Vamos trazer aqui os gentios e os judeus. Já para o povo judeu já foi difícil. Quem dirá se os apóstolos tivessem saído em missão para o povo gentil também, no mesmo momento? O Espiritismo diz que essa passagem é interpretada de forma que Jesus direcionou seus esforços iniciais às ovelhas perdidas da casa de Israel, para preparar o terreno para a sua missão maior. Essa abordagem, inicialmente seletiva, não significa exclusão permanente, mas sim, e aí na linguagem atual, um foco estratégico. Jesus usou da estratégia naquele momento. Ele sabia de que forma a boa nova deveria seguir o seu caminho. Uma das frases que eu mais gosto, acho que está lá no item 7 desse mesmo capítulo 24, que diz o seguinte: cada coisa tem de vir no momento oportuno. Para mim, essa frase resume tudo. Cada coisa tem que vir no seu momento oportuno. E aí, volto às nossas missões, os nossos desafios que nós recebemos. Como acolhemos, como sentimos, como enxergamos, como pensamos e como realizamos. Estar aqui é um desafio. Muitas vezes, optar por seguir uma religião com essa vontade de querer essa transformação individual não é fácil. Ou é? É fácil? Não é. Por que que não é fácil? Porque a própria vida vai trazer os seus desafios para que a gente se esforce, tenha persistência. E aí a gente foge daquela concepção que muitas pessoas às vezes trazem. Ai, eu estava vindo aqui para a casa espírita, furou meu pneu. Ah, não é para ir. Furou o pneu, não era para vir. Será que às vezes a gente age lá fora dessa maneira? Quando algo acontece que te desafia, e aí você diz: ah, não era para fazer. Alguém nunca passou por isso? Levanta a mão. Todos passaram, não é? Quer ver fazer dieta, né? A gente começa a fazer dieta, o que acontece? Festinha todo dia. É aniversário do fulano, ciclano, aquela pessoa que tu nunca mais viu na vida, liga para ti, manda o WhatsApp, né? Dizendo, ó, tem festinha aí, hein? Tá chegando aniversário. Nunca fez aniversário, mas você resolveu fazer dieta. Vai ter festinha, vai ter bolo, salgadinho, docinho, né? Por que isso acontece?
É a vida te mostrando. Ah, você decidiu fazer uma coisa do bem? Ok. É para ser fácil? Mas, Michele, por que não poderia ser mais fácil? Porque senão a gente não aprendia. Simples assim. A gente precisa, às vezes, olhar para quando a gente estava na escola aprendendo que não era fácil. E aí muitos dizem assim: ai, gente, para que ter prova? Para que ter prova? Ah, ensina, não precisa ter prova. Precisa, gente, ainda precisamos de provinha. Quem sabe um dia, já mais amadurecidos e evoluídos, a gente não precise mais de provinha. Vai chegar esse momento. Mas será que já chegou? Será que a gente já amadureceu o suficiente para não termos mais provas? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Ainda temos muitas provas para passar. Porque a gente escorrega. Porque no primeiro desafio que aparece, a gente acaba não persistindo, a gente não tem ainda consistência. E transformação exige consistência, perseverança, resiliência, paciência e por aí vai, né? E aí, voltando ao tema, quando Jesus dá essa orientação para que ele vá para semear, né? Semear em solo fértil. Porque ele sabia que naquele momento ainda não era possível levar a boa nova a todos. E ele sabia que no momento oportuno isso seria possível e já teria uma pessoa escolhida para fazer isso. E sabemos da história, né? Mas quando a gente traz isso para o Espiritismo, o que a gente percebe? Kardec codificou o Espiritismo. Ontem eu falei sobre 1800 e bolinha, o pessoal adorou, então eu vou falar de novo assim. Lá em 1800 e bolinha, Kardec então recebeu a missão. Foi fácil para Kardec? Ele, um cientista, professor, com a carreira consolidada, aceitar esse desafio numa sociedade que, muito embora estivesse um pouquinho mais avançada do que na época de Cristo, ainda assim, e não vamos longe, né? Ainda vivemos esse processo. Foi difícil, não foi? Quem aqui não viu o filme do Allan Kardec ainda? Alguém não viu o filme ainda? Então todos viram, então a gente pode falar dele. Senão seria spoiler, né? E a gente vê no filme quanto foi difícil para ele, né? Primeiro dele aceitar. Teve também um processo interior dele aceitar essa missão. E bem sabemos que se ele não tivesse aceito, outro teria aceitado. Por quê? Porque aquele momento era oportuno. Chegou a hora. E sabemos que toda a equipe espiritual estava a postos para que aquele momento acontecesse. Fosse com ele ou com outra pessoa. E aí vem o chamado. Ele aceitou. Ele sofreu. Ele foi consistente, persistente, resiliente, paciente e passou por todas as provas. E está aqui. Estão aqui as obras. E o que a gente faz com elas? O que nós temos feito com elas? Já passaram alguns aninhos, né? Será que ainda estamos com a nossa cabecinha lá há 2 séculos atrás, não é? 2. Ou será que já compreendemos a nossa missão quando a gente teve acesso a esse conhecimento?
Deixa eu me lembrar de um ditado que diz o seguinte, vamos ver se eu me lembro certinho. Que quando o discípulo está preparado, o mestre surge? É isso? Estamos preparados? Veio a doutrina trazer clareza, ensinamento, direcionamento para nós que estamos aqui. Todos aqui se dizem espíritas ou alguém veio aqui pela primeira vez? Levanta a mão. Alguém está aqui pela primeira vez? Sério? Linda! Seja bem-vinda. Olha que maravilha. Olha a nossa responsabilidade. Aqui agora eu recebi a responsabilidade. Estou até suando. Recebemos essa responsabilidade. Estamos conscientes dessa responsabilidade de levar à frente. E aí, antes de eu vir aqui hoje, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, bem carinhoso, da nossa irmã, quando diz o seguinte: Michele, agora na nossa casa nós estamos gravando. Você topa ser gravada? Eu falei, gente, é óbvio. Porque não se trata da Michele. A mensagem não é minha. A Michele aqui é um instrumento. Eu aceitei ser expositora espírita, então aceitei uma missão. E eu preciso estar comprometida. Não me importo se filma, se não filma. E até acho muito maravilhoso quando isso acontece. Por quê? Porque a casa aqui está lotada, gente. Então essa mensagem vai ultrapassar essas paredes. Vai para a vida. Não tem tempo, não tem limite. Isso é maravilhoso. Temos que fazer isso. Temos. É nossa responsabilidade. E ainda digo mais: quando nós temos acesso a essa doutrina de conhecimento, que ela traz um viés diferente de religião, porque ela é mais filosófica, ela é reflexiva, ela é de um trabalho interior. Ela não é algo que eu te prometa que vai acontecer algo assim em sua vida, como um milagre. Não. Sabemos que dá trabalho. Sabemos que a transformação é algo devagar, que se dá ao longo do tempo, da nossa persistência, da nossa evolução moral, de compreendermos e assimilarmos esse conteúdo com o coração. E isso faz a diferença. Não devemos ser, muitas vezes a gente é, aqueles devoradores de livro de plantão, perseguidores de todo tipo de conhecimento, mas que apenas ficamos no campo da razão. E aí deixamos de praticar. Muitas vezes assumimos até um papel de arrogantes, se dizendo conhecedor de tudo. E aí a gente precisa tomar um cuidado. Será que de fato compreendemos a mensagem que está no Evangelho? Será que vivemos o amor que Jesus nos ensinou? Ele só veio falar de amor, gente, só. Dá tanto trabalho, né? Só amor. E ainda somos tão intolerantes, tão impacientes. Precisamos compreender, viver e multiplicar esse conhecimento de amor e de paz. Porque ninguém consegue alcançar a paz se não tem amor no coração. Não conseguimos estar lá, nesse lugar interior.
Porque às vezes a gente está ali vivendo aquele período do ano novo, o que mais a gente escuta é: a gente quer paz. A gente quer paz no mundo. E onde é que a paz habita? Dentro de nós. Porque se aqui dentro tem paz, eu não faço guerra. Se a gente ainda faz guerra porque a gente vive um mental conturbado. E quando a gente fala mental, não é pensamento somente. E aí a gente visita os corpos sutis, né? O espírito e assim vai. O mental está lá atrás. Então é um processo realmente intenso. Quando a gente fala é um mergulho profundo, e eu trouxe aqui até uma mensagem de novo do De Luca, que ontem eu abri e hoje, coincidentemente, abri ele de novo. Então eu acho que realmente vale a pena a gente depois ler, porque ele tem tudo a ver com essa mensagem aqui. Precisamos entender, gente, que o Espiritismo evoluiu. Precisamos entender que nós somos responsáveis pela multiplicação. E aí, vindo para cá, o tempo passa tão rápido, né? Vindo para cá, eu perguntei para a inteligência artificial, porque hoje a gente pode usar a inteligência artificial até para o espiritismo, tá? E aí, o censo demográfico, quando ele traz a autoidentificação religiosa, nós tivemos o último censo de 2022, né? Mas ainda não foram divulgados os dados. Então, eu conversando com a inteligência artificial, fui pedindo os dados e fui pedindo para ela montar a estatística para mim. Olha, a gente pode usar a inteligência artificial também dentro do espiritismo. Então ele trouxe assim para mim os seguintes dados. Em 2000, no censo de 2000, sabe quantos de nós se declaravam espíritas? Chuta. 1,38%. Mais ou menos a gente já sabia que girava em torno disso, né? Quando a gente brinca, quando diz a gente é menos de 1%. Mas isso, gente, é perigoso quando a gente fala dessa forma. Que às vezes a gente se acha dizendo, eu sou menos de 1% da população. Como se isso fosse bom, né? Gostaria que fosse 90%. Né? Enfim, como se eu fosse uma escolhida, né? Uma privilegiada. 10 anos depois, no censo de 2010, quanto será que foi, né? Passou 10 anos. Será que a população espírita, que se diz espírita, cresceu? Foi para quantos por cento? 2. De 1,38 foi para 2%. E o censo, então, de 2010 é o último dado que nós temos. E aí, o que eu pedi para a inteligência artificial? Fazer uma projeção para 2025. Faz aí. Elabora uma estatística para mim. Com base no crescimento daqueles primeiros 10 anos, 2000, 2010, e projetando para mais 15 anos para frente, sabe quanto teríamos hoje? Mais ou menos? Projeção, tá, gente? Não saiu os dados ainda. 2,9. Ainda somos poucos. Ou seja, passaram-se 25 anos e ainda somos a minoria. Dentre outras religiões. Querem ver? Os evangélicos em 2000 somavam 15,4%. Os católicos, 73,6%. 2010, passados 10 anos, os evangélicos cresceram. De 15,4% passaram a ser 22,2%. É um salto de 7,2%. E os católicos diminuíram.
De 73,6% passaram para 64,6%. E aí, projetando, estatisticamente, os evangélicos, então, hoje, mais ou menos, estariam na casa de 32%. E os católicos diminuíram mais um pouquinho, 56,8%. Por que eu trago isso? Para a gente refletir. Quando a gente fala aqui da Boa Nova, que Jesus estava preparando o solo fértil para semear a Boa Nova, e que ele prometeu que viria o Consolador prometido, né? Que nós entendemos que é a doutrina espírita. Quanto tempo já passou e ainda somos tão pouquinho? Será que a gente está fazendo o nosso trabalho de forma correta? Vale uma reflexão. Essa casa, como eu disse, é lotada. Gente, aqui, ó, para quem está vendo ali, né? Não tem nenhuma. Ah, não, tem 1, 2, 3 cadeiras só. Só 3 cadeirinhas vazias. Mas tem gente em pé, né? Então poderiam estar sentados. Ou seja, não tem cadeira vazia. É a única casa, gente, que a gente anda e que realmente está lotada. Então, parabéns a todos vocês que trabalham nesta casa. Vocês estão no caminho certo. E que isso nos sirva de lição. O que nós estamos fazendo nas nossas casas? Por que elas ainda estão vazias? Será que nós prestamos atenção no público que atraímos? Será que falta talvez um movimento mais com jovens? A gente precisa prestar atenção nisso. No nosso público. Ele não é igual em todas as casas. E nós temos esse compromisso com Jesus, nós assumimos isso. Nós assumimos esse compromisso com o Evangelho, com a doutrina espírita. E não é só dos ceareiros, é de todos. Porque esse trabalho de transformação interior que a doutrina espírita traz como sua essência, dá trabalho? Dá. É difícil? É, mas é compensador. Aquele lugar de paz, a gente conquista, não é? Porque não se trata do mundo exterior, mas desse meu mundo interior. Que muitas vezes, pelo uso de influência, de poder, de massa, se promete uma transformação no mundo material. E a doutrina espírita não traz isso em sua essência. A transformação, ela é interior no campo moral e espiritual. Porque sabemos que essa é uma das várias existências que temos. E por isso é tão compensador. Sabemos que quando fizermos a passagem, se seguirmos a orientação, se praticarmos, se vivermos, a gente sabe o quanto evoluímos e não somente nós, mas o quanto também ajudamos aqueles nossos amigos espirituais que conosco dividem essa jornada. Sim, porque eles assumiram esse compromisso com cada um que está aqui. Pensa que com cada um que está aqui, pelo menos tem 3 junto. Faz a conta. Né? Então, somos responsáveis pela nossa vida, da forma como conduzimos, com esses amigos espirituais que estão conosco nos ajudando e também com todas as pessoas que a gente divide essa jornada. Como na linguagem atual, sendo influenciadores, influencers, né? Dando exemplo pela nossa transformação moral. Então,
meus irmãos e minhas irmãs, fica essa reflexão para a noite. Eu já passei do meu tempo, mas gostaria de ler essa mensagem que eu abri ontem e hoje veio de novo, que se chama Mergulho Fundo. Mergulhe fundo. Então é um pouquinho fácil de a gente entender que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Então vamos lá. A falta de envolvimento com a vida pode ser uma das causas da infelicidade. Há de se ter uma boa dose de entrega às coisas que realizamos e às experiências que escolhemos viver, sem a qual tudo o que fizermos ou vivermos ficará sem o toque de nossa alma. Por essa razão, Jesus propôs que fôssemos o sal da terra. Sem sal, a comida fica sem gosto. Sem o nosso tempero pessoal, a vida fica insossa, sem sabor. A rotina pode congelar o nosso envolvimento. Ela não é um mal em si mesmo, mas corremos o perigo de colocar tudo no piloto automático. Fazemos as coisas sem sentir o que estamos fazendo, sem colorir as tarefas com as tintas da nossa aquarela. Em relação às pessoas, a falta de envolvimento pode nos transformar em verdadeiras estátuas, esfriando as nossas relações afetivas. O envolvimento pressupõe a capacidade de olhar para fora de si mesmo. Olhar, observar, ouvir, sentir, entender, entregar-se e misturar-se. Há de se ter uma curiosidade para aprender, o que pressupõe um estado interior de humildade, para admitir que o que sabemos é muito pouco diante do que desconhecemos. O envolvimento é como um mergulho no mar. Não sabemos o que vamos encontrar. É preciso ter coragem para se atirar, ter mente aberta para o desconhecido, com a certeza, porém, de que o mergulho é muito melhor do que avistar o mar numa simples fotografia. Que possamos refletir sobre a mensagem do José Carlos de Luca nesse livro Levantar e Seguir. Se você está em busca de mensagens positivas de luz, que te tragam esse acolhimento, eu aconselho este livro. Apesar de eu já ler quase todo ele diversas vezes, sempre vem a mensagem certa para o momento certo e muitas vezes a gente lê com outra percepção. Então busque ter sempre com você um livro de boas mensagens, porque elas são às vezes bússolas de orientação para aqueles dias que a gente não está bem. E está tudo certo não estar bem todos os dias. A vida é assim, ela oscila. Um dia estamos muito bem, felizes, e no outro nem tanto. Possamos compreender melhor os nossos desafios, porque todos eles são os nossos professores. Que possamos aprender e buscar cada vez mais esse bom lugar que Jesus nos ensinou, de amor e de paz. Gratidão a cada um de vocês, fiquem todos com Deus. Que assim seja. Então, em nome da casa, agradeço a nossa irmã e volte sempre, mais vezes. E o Alexandre está aí, semana que vem. Então, pessoal, antes da gente encerrar, gostaria de dizer que logo a gente vai continuar os trabalhos da casa, Temos a nossa padaria ali para ajudar na manutenção da casa. E hoje, como a gente está em véspera de Páscoa, quisemos trazer um pouquinho sobre a Páscoa e o Espiritismo, Porque surgiu essa questão, então acho que é bem legal a gente estar ouvindo, a mensagem. E ela diz assim,
A doutrina espírita não comemora a Páscoa, ainda que acate os preceitos do Evangelho de Jesus, o guia e modelo que Deus nos concedeu. Jesus representa o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Contudo, é importante destacar: o Espiritismo respeita a Páscoa, comemorada pelos judeus e cristãos, e compartilha o valor do simbolismo, representado ainda que apresente outras interpretações. A ressurreição do Cristo representa a vitória sobre a morte do corpo físico e anuncia, sem sombra de dúvidas, a imortalidade da alma e a sobrevivência do espírito em outras dimensões da vida. Os discípulos do Senhor reconheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo da vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraiam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Nós, espíritas, procuramos comemorar a Páscoa todos os dias da nossa existência, a se traduzir no esforço perene de vivenciar a mensagem de Jesus. Então, a Páscoa significa, o renascimento, e que renasça dentro de nós sentimentos de puro amor, fraternidade, carinho, e que Jesus ilumine sempre os nossos passos. Que assim seja. E agora o tio Everton quer dizer uma coisinha para todo mundo. Vai. Pode. Muito bem.